Jogos de sábado: Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Fluminense e Internacional, Palmeiras e Corinthians, Fortaleza e Ceará e Atlético Mineiro e Coritiba. Bragantino e São Paulo vai ser no estádio Nabi Abid Shed, mais conhecido como Nabizão. Vai ser às 16h30. Vai ser transmitido pela Globo e Premiere. O árbitro principal vai ser o Bruno Arleu de Araújo, da FIFA. O primeiro árbitro assistente vai ser o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também da FIFA. E o árbitro assistente 2 vai ser o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Algumas informações a respeito dos times. O Bragantino vem com o técnico Maurício Barbieri. No Brasileirão, na primeira rodada, ele empatou contra o Juventude com 2-2. Já na segunda rodada, ele ganhou do Atlético Goianiense por 4-0. Na Libertadores, empatou em 2-2 com o Vélez. E na Copa do Brasil, ganhou de 2-1 do Goiás. Já o São Paulo veio com o técnico Rogério Ceni. No Brasileirão, a primeira rodada ganhou de 4-0 do Atlético Paranaense. E na segunda rodada, perdeu para o Flamengo de 3-1. Na Copa Sul-Americana, ganhou de 2-0 do Everton. E na Copa do Brasil, empatou com 2-2 com o Juventude. Atlético Paranaense e Flamengo vai ser na Arena da Baixada às 16h30. Vai ser transmitido pela Globo. O árbitro principal é Rafael Claus, da FIFA. O árbitro assistente primeiro é o Danilo Ricardo Simon Manis, também da FIFA. E o segundo árbitro assistente é a Neuza Inês Beck, também da FIFA. Informações dos times. O Atlético Paranaense tem o técnico Fábio Carilli. Na Copa do Brasil ele ganhou de 5-2 do Tocantinópolis. Já no Brasileirão, na primeira rodada, ele perdeu para o São Paulo de 4-0. Já na segunda rodada, ele perdeu para o Atlético Mineiro de 1-0. Na Libertadores, ele ganhou de 1-0 do Strongest. Já o Flamengo, no Brasileirão, na primeira rodada ele empatou contra o Atlético Goianiense 0-0. Já na segunda rodada, ele ganhou do São Paulo de 3-1. Na Libertadores, ele ganhou de 3-1 do Talheres. E o Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão, partida adiantada, jogou contra o Palmeiras. Eles empataram em 0-0. Fluminense e Internacional vai ser no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premiere. O árbitro principal é o Braulio da Silva Machado, da FIFA. O primeiro árbitro assistente é o Alex dos Santos e o árbitro assistente segundo é o Thiago Americano Labs. Informações dos clubes. O Fluminense tem o técnico Abel Braga. Na primeira rodada do Brasileirão, ele empatou em 0-0 contra o Santos. Já na segunda rodada do Brasileirão, ele ganhou de 1-0 do Cuiabá. Na Copa Sul-Americana, ele perdeu de 3-0 para o Júnior. Na Copa do Brasil, ele ganhou de 3-2 do Vila Nova. O Internacional tem o técnico Alexander Medina. No Brasileirão, ele ganhou a primeira rodada do Atlético. Perdeu, na verdade, a primeira rodada para o Atlético Mineiro de 2-0. Na segunda rodada, ele ganhou de 2-1 do Fortaleza. Na Copa Sul-Americana, ele empatou 1-1. Palmeiras e Corinthians vai ser na Arena Barueri, às 19h. Vai ser transmitido pelo Premiere. O árbitro principal é o Anderson Daronco, da FIFA. O árbitro assistente primeiro é o Rafael da Silva Alves, também da FIFA. E o árbitro assistente segundo é o Michel Stanislau. Informações dos clubes. O Palmeiras tem o técnico Abel Ferreira. No Brasileirão, a primeira rodada, ele perdeu para o Ceará por 3-2. Na segunda rodada do Brasileirão, ele empatou em 1-1 contra o Goiás. Na Libertadores, ele ganhou de 8-1 do Independente Petroleiro. Pela quarta rodada do Brasileirão, ele empatou contra o Flamengo em 0-0, rodada adiantada. Já o Corinthians tem o técnico Vitor Pereira. No Brasileirão, a primeira rodada, ele ganhou de 3-1 contra o Botafogo. Já na segunda rodada, ele ganhou de 3-0 do Avaí. Na Libertadores, ele ganhou de 1-0 do Deportivo Cali. E na Copa do Brasil, ele empatou em 1-1 contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Fortaleza e Ceará.
O jogo teve uma alteração, né, o motivo foi a conclusão do campeonato cearense. Então, a partida que era para ser nesse sábado, do dia 23/4/2022, vai ser realizada no dia 1º de 6 de 2022. Atlético Mineiro e Curitiba, vai ser no estádio Independência. Vai ser às 19 horas. Vai ser transmitido pelo Premiere e Sport TV. O árbitro principal é o Sávio Pereira Sampaio, da FIFA. O árbitro assistente primeiro é o Alexandre Álvaro Rocha de Matos. E o árbitro também da FIFA. E o árbitro assistente segundo vai ser o José Reinaldo Nascimento Júnior. Informações dos clubes. O Atlético Mineiro tem um técnico Antônio Mohamed. Na primeira rodada do Brasileirão, ele ganhou de 2-0 do Internacional. Já na segunda rodada do Brasileirão, ele também ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Na Copa Libertadores, ele empatou em 1-1 contra o América Mineiro. Na Copa do Brasil, ele ganhou de 3-0 do Brasiliense. Já o Curitiba tem o técnico Gustavo Morínigo. Na primeira rodada do Brasileirão, ele ganhou por 3-0 do Goiás. E na segunda rodada, ele perdeu para o Santos de 2-1. Na Copa do Brasil, ele ganhou do Santos 1-0. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nada da rodada. E forte abraço, até mais.